oficialmente aí, né? Bom dia, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. O tempinho hoje tá bom para ficar deitadinho, né? Nós vamos começar com história na página 244, aonde diz lá, os primeiros jornais. Lembrando que a nossa aula está sendo gravada, tá? E aí depois, quem não entendeu muito bem, pode assistir lá a aula gravada. Vai ter um questionário no final da aula, né, para vocês responderem de tarefa, beleza? Agora hoje eu tô vendo o Arthur, deixa eu ver quem mais que tá ali. O Davi que tá no cantinho e um inscrito ao canal do Coringa? O Joker ou Coringa? Não sei quem que é o canal do Joker. A Isabel ligou, a Amanda ligou a câmera. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai começar com história e depois a gente vai para português, que nós vamos ter a participação aí da tia Luana, tá bom? Oi. Ah, o João André, tá bom. O Davi desligou a câmera hoje. Vou só eu ficar me vendo hoje eu não vou ver vocês pelo visto. Mas, né? Isso, deixem uma câmera ligada, porque eu não me sinto sozinha, ele tá me vendo. Então, olhem lá. Nós vamos começar com história onde diz lá os primeiros jornais. A gente começou a trabalhar na semana passada os meios de comunicação e a imprensa no Brasil, né? E a gente viu como é que começou a imprensa, com qual jornal, como que, né, você foi ali você foi na rádio, na televisão, né? Então a gente começou ali primeiro com o rádio e depois a gente começou com a televisão, né? Então a gente primeiro tinha lá, né, as radionovelas, a gente tinha o horário de Brasília, que a gente tem até hoje, horário de Brasília. Ah, tá, se a câmera ficar aberta, trava. Ah, então, beleza. Tá, vocês estão me ouvindo, gente? Tá tranquilo pra vocês? Bom dia. Oi. Ui, fez microfonia. Eu entrei na conta da minha mãe aqui porque eu quero deixar a câmera ligada. Daí a câmera do meu celular tá ruim. Daí eu vou entrar nesse aqui. Tá bom. Tá? Tá bom. Agora sim tô vendo gente na câmera. Então a gente viu lá que daí o horário de Brasília que eu tava falando pra vocês, ele existe até hoje, tá, gente? Ele funciona até hoje, só que hoje ele mudou de horário. Ele era às 7 da noite, agora ele é às 9 horas da noite, né? Então a gente tem lá desde a década de 40, né? A gente tem até hoje aí o horário de Brasília, tá bom? E aí a gente vai ver os primeiros jornais, né? Como que começou, mas assim, o jornal não surgiu aqui, tá? O jornal surgiu lá no século XV, XVI mais ou menos, tá? Onde a gente vai ter aí os primeiros jornais, que a gente vai ter uma prensa chamada Imprensa de Gutenberg, né? E o que vai ser isso, né? Lá no século XV, quando a gente começa a ter aí os primeiros jornais, o que ele vai contar pra gente aí? Nos primeiros jornais, ele vai começar a falar sobre os reinos, sobre os reis, né? Ele começa a falar pra gente sobre isso. E como é que eles fazem para divulgar? Todo mundo sabia ler e escrever? Não. Somente pessoas da nobreza, né, e reis sabiam ler, e padres, tá? Essas pessoas sabiam ler. E os pessoal que participava do exército, o alto escalão, né? Essas pessoas que sabiam ler, o que elas faziam? Elas iam lá, tipo numa sala, pegavam um jornal assim e liam para a população, né? Aqueles que não sabiam ler e escrever, então eles acabavam lendo para essas pessoas, para elas entenderem o que estava acontecendo, tá bom? Tia, vai até que página? Nós vamos fazer até a página 245, é só essa e essa, tá? Tá. Tá bom? E aí,
começou aí a divulgação dos primeiros jornais até vir para o Brasil. Veio para o Brasil no século XIX. Então, assim, a gente começa lá no século XV com os primeiros jornais. Então, ó, 15, 16, 17, 18, 19. 5 séculos praticamente, gente. Né? Vamos colocar aí 4 séculos para chegar no Brasil o jornal aqui, tá? Então, ó, 100, 200, 300, 400 anos. 400 anos para o jornal chegar aqui no Brasil, tá? Demorou um pouquinho, né? Demorou, né? E aí, lá em 1808, né? O nosso jornalista ali, o Hipólito, que ele vai começar a publicar um jornal chamado Correio Brasiliense. Aqui em Ponta Grossa, os primeiros jornais que a gente tem, quando surge a cidade de Ponta Grossa, né, há mais de 100 anos atrás aí, né, há quase 200 anos atrás aí, quando surge, nós vamos ter os 2 primeiros jornais que existem até hoje, o Diário da Manhã, né, o Diário dos Campos e o Jornal da Manhã. São os 2 jornais que existem até hoje na cidade, tá? Agora a gente tem também eles online, tudo bem? E aí, nós vamos ter aí o primeiro jornal chamado Correio Brasiliense, né? Que ele vai ter aí notícias voltadas ao público brasileiro. Ele traz notícias do mundo? Sim, ele traz também, tá? Do mundo, do que está acontecendo. Então, ele vai trazer ali sobre temas de políticos, temas culturais, temas econômicos. E esse jornal, ele vai ser produzido lá na Inglaterra. Então, ele demorava para chegar até aqui, né? Não chegava assim, que nem hoje vocês acessam a internet e já tem a notícia que vocês querem, né? E aí é lá na Inglaterra, onde a gente vivia os jornalistas e tudo mais, tá? Deixa eu só mandar o link aqui que tem gente que não tá conseguindo acessar a aula. Tá? Só um pouquinho, gente. Aí, pronto, mandei lá. Tudo que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. Concordo. São coisas que a gente precisa. Né? Exatamente. Né? Então, vamos voltando lá. Lembrando, gente, que o chat aí nosso é para aula, tá? Depois vocês falam de jogo aí no intervalo. Tranquilo? Então, ó. Ainda lá no século XIX, em 1808, também vai ser criada aí Gazeta do Rio de Janeiro, que vai ser a primeira publicação impressa no Brasil. Então, assim, se a prof perguntar para vocês vão saber responder, que foi lá no Rio de Janeiro, chamado Gazeta do Rio de Janeiro, que publicou o primeiro jornal nosso, né? E aí esse jornal vai ser publicado pela imprensa régia, que é um órgão aí criado pelo governo português, que a gente vai ter aí até o governo ou até o Império, né, português se dissipar e a gente começar aí a nossa república que a gente tem aí. Beleza, gente? Então, a imprensa régia, ela é criada aí no governo português por Dom Pedro e vai ficar aí até se dissipar e depois a gente vai ter outra. Tá bom? Criada aí por Dom João, perdão, não por Dom Pedro, o pai de Dom Pedro, Dom João, que criou a imprensa régia. E aí a publicação aí, ela vai ser principalmente sobre os informes do governo. O que o governo está fazendo, né? O que o Império está fazendo para melhorar a situação do povo brasileiro, né? Lembrando que a gente vivia a época de escravidão aqui também, tá? Lá na página 245, vai trazer assim, o Brasil no tempo dos impérios para vocês. O meu áudio tá pipocando? Deve estar fazendo... Será que não tá fazendo interferência com alguma coisa? Tá travando. É porque estão cortando a grama, então pode ser que tá fazendo interferência. Mas tá cortando muito para vocês? Galera? Sim, pra mim, sim. Mas qualquer coisa tá sendo gravada a aula, tá? Passe. Pera aí. Minutinho. Estão me ouvindo, galera?
Pessoal, estão me ouvindo? Legal. Galera? Legal, né? O Brasil nos tempos do Império. Vamos lá, página 245. Bora, 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 bora. Então vamos voltar. Então vamos voltar aqui. O meu computador travou. Acontece. Erros acontecem, estamos aí, né? Então vamos lá. Lá na página 245, onde está escrito lá, o Brasil nos tempos do Império. Ele vai trazer um texto pra gente contando como é que era aqui o Brasil no século XIX. Então, assim, como que o Brasil se tornou independente, né? Quando vocês chegarem lá no 7º ano, a gente vai estudar isso bem a fundo. Aqui ele só traz um texto para vocês entenderem, né, como que isso aconteceu, tá? Então, assim, lá no século XIX, o Brasil ele vai passar por muitas transformações políticas, né? Primeiro que a gente vai deixar de ser um país escravista, né? Vamos deixar de ser um país escravista, vamos começar a ser mais independente. Então, a gente vai conquistar a nossa independência em 7 de setembro de 1822, onde a gente tem o nosso feriado aí, tá? E aí, o que vai acontecer? Lá, mais ou menos em 1821, um ano antes da nossa independência, Dom João vai retornar a Portugal, né? Lembrando que a família real, ela vem fugida para o Brasil de Napoleão. Eles fogem de Napoleão porque Napoleão está dominando a Europa. Então, assim, ele está lá conquistando o mundo. E para a família real, que eles ficaram com medo que Napoleão fizesse alguma coisa, então eles pegaram o navio e, Brasil, se mandaram para cá, né? E ficaram aqui por bons tempos, né? E aí, quando Dom João retornou para Portugal, ele deixou seu filho aqui, Dom Pedro, para governar o Brasil. Só que, né, Dom Pedro ainda, né, nesse período, né, ele não entendia muito como fazer para governar e tudo mais, né? E nessa época, muitos grupos da sociedade, nossa sociedade brasileira, eles estavam insatisfeitos com o domínio português. Eles não queriam mais, eles queriam que o Brasil se tornasse independente. Porque o que acontecia? Tudo que a gente produzia aqui só poderia passar por Portugal, e Portugal mandaria para o resto do mundo. Então eles não queriam mais esse monopólio que estava acontecendo. Eles queriam o quê? Eles queriam sua independência porque eles queriam negociar com outros países sem depender aí somente de Portugal. Belezinha, gente? Então a gente vai ter a nossa independência no dia 7 de setembro de 1822, né? Com o apoio dos grupos aí para tentar ajudar. Vocês vão ver lá que ele vai trazer na apostila de vocês lá a nossa independência, aí o nosso primeiro reinado, que a gente vai ter lá de 1822 a 1831, que vai ser logo após a independência, quando o Brasil é governado por Dom Pedro I, tá? Aí de 1831 a 1840, a gente vai ter o período regencial. Por que período regencial? Porque Dom Pedro II, ele tinha 5 anos quando seu pai Dom Pedro I voltou para Portugal. Então, pessoal, desligue o microfone, por favor, porque tem gente falando que não está conseguindo me escutar porque está fazendo microfonia. Está fazendo aquele eco para a galera que está em casa, tá? Por favorzinho. Aí, o que vai acontecer lá no período regencial? Período regencial, Dom Pedro vai voltar para Portugal e Dom Pedro II fica aqui. Um grupo regente vai tentar governar aí o nosso Brasil por um período. É onde vai surgir a nossa escola, que tem aqui em Ponta Grossa, o nosso colégio chamado Colégio Regente Feijó. É surgido nesse período aqui, no período regencial. Tudo bem? Eu sei que é um pouquinho chatinho para vocês agora, mas vocês vão entendendo com o tempo, tá? Fica divertido, tá? Prometo. E aí o nosso segundo reinado, o que vai acontecer? Esse
povo aí regencial, esse povo regente que estava aí enquanto Dom Pedro não crescia, o que aconteceu? Dom Pedro viu que eles estavam querendo dominar e tirar ele do poder. O que ele fez? Ele foi e assumiu. Não, a partir de hoje eu assumo o poder. E aí ele assumiu o nosso trono aí por quase 50 anos. Aí quando o Brasil vai se tornar, aí quando a gente começa lá em 1888, aonde a gente vai começar a nossa República Brasileira. Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês entenderam o conteúdo? Tá tranquilo? Então tá bom, gente. A nossa aula de história de hoje, ela vai ser isso, tá? Só contando para vocês sobre os jornais. Eu tô deixando no chat para vocês responderem algumas perguntas. Se vocês acham importante acompanhar as notícias, qual a importância da nossa imprensa e quais foram os primeiros jornais produzidos no Brasil, tá? Também tá lá no cronograma, se vocês não conseguirem copiar, vocês vão lá no cronograma que a prof deixou, vocês olham lá que tá escrito, tá bom? Eu vou dar 5 minutinhos de intervalo pra gente ir pra aula de português, tá bom? Vocês têm que tirar foto. Tá bom? 5 minutinhos de intervalo aí pra gente iniciar nossa aula de português. Belezinha, gente?